Bem, esse vídeo aqui é um vídeo que ele vai fugir um pouco aqui do viés tradicional do nosso canal, do tema central que é abordado aqui, né? E talvez ele gere algumas controvérsias, algumas reações negativas, talvez algumas polêmicas, por se tratar de um tema que é cercado, de alguma forma, de algumas polêmicas, algumas controvérsias, mas principalmente cercado de um preconceito muito grande. Tá? Talvez esse vídeo aqui ele fique um pouco mais longo do que o habitual, porque eu pretendo aprofundar um pouco a discussão sobre esse tema. Tá? O título do vídeo, como vocês podem observar, se chama Reflexões Psicossociais sobre o Funk. Tá? Repara, de certa maneira, ele não foge tanto da temática do canal. Por quê? Porque quem acompanha o canal aqui de forma mais assídua sabe que eu tenho abordado nos últimos tempos alguns vídeos comentando sobre a musicoterapia e os seus processos de tratamento. Tá? De modo que quando a gente fala em musicoterapia, consequentemente a gente está falando de música, certo? Ou de processos musicais, ou de estilos musicais, e o funk ele é um estilo musical. Então, nesse sentido, ele estaria dentro do escopo do canal, que hoje se centra, obviamente, na questão principal, que é a ansiedade social, mas também na musicoterapia, certo? Bem, então, antes de começar efetivamente o vídeo, deixa eu dar um contexto para vocês aqui, o porquê que eu resolvi gravar um vídeo sobre esse tema. Não sei se vocês acompanharam, mas eu acho que esse vídeo ele vai até pegar o bonde da última polêmica que surgiu, digamos assim, no universo musical. Não sei se vocês acompanharam, o cantor Ed Mota, ele essa semana, se não me engano, ou semana passada, esses últimos dias, ele fez uma live, né, em que ele disse, né, uma frase extremamente infeliz, tá? Uma fala muito problemática, que eu pessoalmente considero uma das falas mais absurdas que eu já ouvi nos últimos tempos, tá? E eu pensei até em fazer um react dessa live dele, mas depois eu desisti da ideia e peguei o bonde aqui nesse vídeo, onde eu vou falar especificamente sobre o funk de uma perspectiva psicossocial. Tá? Nessa live, o grande Ed Mota, ele afirmou categoricamente que todas as pessoas que ouvem hip hop são burras. Todas as pessoas, e ele frisou, todas as pessoas, sem exceção, que ouvem hip hop são burras. E aí me parece que alguém perguntou na live, eu não sei se ele mesmo complementou esse raciocínio dele, e ele disse o seguinte: as pessoas inteligentes, elas ouvem música clássica e jazz.
disse o Ed Mota em live. Bom, para quem não viu essa polêmica, vocês podem fazer uma busca aqui no próprio YouTube. Eu acredito que devem ter alguns vídeos aqui desse recorte da live onde ele fala esses absurdos. Tá? Eu não vou assim, né, pessoal? Isso aqui não é um vídeo de comentário sobre a live dele. Então, assim, eu não vou me ater a certos detalhes, por exemplo, de questões raciais, em que ele falou que apesar dele ser negro, ele representa o que há de mais avançado na raça dele, que seria a música clássica e o jazz, e que o hip hop seria uma cultura musical atrasada. Eu não vou me ater a esse tipo de detalhe aqui, tá? Mas eu fico imaginando uma pessoa que pensa dessa maneira sobre quem ouve hip hop, o que dirá então de uma pessoa que ouve funk? O que dirá então de uma pessoa que ouve funk? Tá? Bem, vocês já podem imaginar que vai ser de burro para baixo. Né? Eu particularmente, eu vou detalhar um pouco mais isso, mas eu sou uma pessoa que ouve funk e curte o movimento funk. E eu vou explicar por quê. Bem, então, dando início aqui efetivamente ao nosso tema, mas ainda pegando um contexto de por que eu estou fazendo um vídeo a respeito desse tema, é o seguinte. Eu já há um bom tempo, eu me dediquei, assim, brevemente a estudar o funk academicamente, de modo que eu já fiz apresentações de trabalhos acadêmicos e científicos sobre o tema do funk, já fiz lives discutindo funk com um colega meu, psicólogo, já escrevi artigos com uma pegada acadêmica sobre o funk, tá? Mas hoje em dia eu não me dedico mais a esse tema em função de uma série de outras atividades que eu tenho, então eu não tenho tempo de me dedicar ao estudo do funk. Tá? Mas existem estudos acadêmicos sérios, inclusive teses e dissertações de mestrado, sobre esse tema do funk em suas múltiplas vertentes. Tá? Bem, partindo de um viés mais pessoal, e aí eu vou entrar no mérito da questão de por que eu ouço funk, por que eu gosto do movimento funk. Olha só, gente. Quando você fala, quando você está conversando de maneira informal com uma pessoa e você revela que você gosta de funk, você já é automaticamente taxado de alguma forma negativa. Por quê? Porque o funk, né, isso melhorou muito atualmente, mas ainda é uma coisa que predomina principalmente na classe média e na classe média alta. E às vezes até nas classes menos favorecidas. Tá? Que é a questão do preconceito. O funk, né, o gênero musical funk, ele está intimamente associado a estereótipos negativos. Como eu falei, isso vem mudando, mas ele ainda está fortemente associado a estereótipos negativos. Só para citar alguns exemplos. Funk é um lixo. Funk não pode ser considerado música nem cultura. Funk é música de marginal. Funk é música de pessoas pobres.
Funk é música da periferia. Funk é música de bandido. Funk é música de pessoas negras. Enfim, só para citar alguns. Quem ouve funk ou quem gosta de funk, né? E aí eu vou cair na fala do Ed Mota, é uma pessoa que não tem o intelecto para apreciar uma boa música. Isso só para citar alguns exemplos, tá? Agora, é claro, né, pessoal, que de umas décadas para cá, o funk, ele, digamos assim, ele tomou, né, ele se espalhou por outras classes sociais. De modo que, certamente, se você for numa boate, numa festa na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, que são pessoas de classe alta, né? Certamente nessa festa, em algum momento da festa, vai tocar funk. E as pessoas vão curtir o funk. Mesmo que seja só na festa, mesmo que essas pessoas não ouçam o funk em casa, quando tocar num ambiente de festa, elas vão ouvir e provavelmente vão se divertir, vão dançar, enfim, vão curtir ali aquele momento. Então, o funk, ele se nacionalizou e eu diria até se internacionalizou. Hoje o funk ele é muito ouvido em alguns países fora do Brasil, né? Na Europa, na América do Norte, e assim por diante. Tudo bem? Então, eu queria ressaltar aqui, né, pessoal, a questão do preconceito. A questão do preconceito e depois eu vou dar alguns passos além. Tá? Os indivíduos que pertencem a uma classe média, principalmente a classe média, mas também a classe média alta e a classe alta da sociedade, e uma parcela menor das classes mais baixas, é como se, assim, usando o exagero aqui da linguagem, mas é quase como se fosse um crime a pessoa gostar de funk, ela curtir o funk. Claro que isso não é uma regra, estou querendo colocar aqui de uma forma geral. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas não combina uma pessoa de uma classe média que tenha um certo nível cultural gostar de uma coisa que socialmente é considerada de baixa cultura. Né? Então, o que seria esperado dessas pessoas? Elas gostarem de MPB, bossa nova, jazz, música clássica, como disse o Ed Mota, rock, enfim, qualquer outro estilo musical que não esteja associado à comunidade, a uma classe mais pobre, porque o funk ele é um ritmo que aqui no Rio de Janeiro, ele teve sua origem no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nas favelas, nas comunidades. Então, é como se não combinasse, não formasse uma harmonia uma pessoa da classe média que não mora numa comunidade gostar do funk. Né? E, assim, eu, pessoalmente, pertenço a uma classe média. Pertenço a uma classe média. Sou psicólogo. Nesse momento, eu estou cursando a minha 4ª pós-graduação. Né? Felizmente, eu tenho uma carreira consolidada ao longo de 14 anos. Né? E gosto
do funk. Como se explicaria isso? E ainda tem essa questão. Não é só uma pessoa da classe média que teoricamente não combina de ouvir funk, mas uma pessoa que tem faculdade, tem pós-graduação, às vezes tem até mestrado e doutorado. Como assim? Às vezes, quando você revela que você gosta de funk, as pessoas ficam: Você? Você gosta de funk? Como assim? Como se fosse uma coisa de outro mundo. Como se fosse, como eu falei anteriormente, como se fosse uma coisa errada, um crime. Como se estivesse na lei, escrito na lei ali, né? Pessoas de classe média que têm nível superior não podem curtir o funk. Eu pessoalmente considero isso muito triste, né? É uma visão extremamente limitada e uma sensibilidade extremamente limitada para você compreender o histórico que formou essa preferência musical de uma pessoa. Eu não gosto só de funk, o funk é um dos estilos que eu gosto, né? Agora, por que eu gosto de funk? Aí que está o X da questão. Por que eu gosto de funk? Gente, eu tenho uma história de vida com o funk que se iniciou em 1994. Tudo bem? Então tá na faixa aí, não sei fazer conta. Se tem uma coisa que eu não sei fazer é conta. Mas deve ter por volta aí de 30 anos. Eu comecei a gostar de funk lá em 1994. Em 94 eu tinha 9 para 10 anos. 9 para 10 anos. E quem não conhece, por isso que eu coloquei no início do vídeo, né, pessoal, que é uma reflexão psicossocial. Eu estou colocando aqui o funk como um objeto de análise psíquico, que tem um impacto psicológico, mas ele é um fenômeno social. Melhor dizendo, sociocultural. Você gostando ou não, você querendo ou não, o funk ele representa um movimento cultural. Um movimento cultural que cada vez mais está se expandindo. Bem, então, voltando aqui à minha história pessoal com o funk. Eu comecei a gostar de funk por influência do meu entorno na época, dos amigos que eu tinha na época, das pessoas com as quais eu convivia que também gostavam de funk. Para quem não sabe um pouquinho da história do funk, né, o funk aqui no Rio de Janeiro ele começou ali no início dos anos 90, tá? E ele literalmente foi uma febre. Foi uma febre. Ele estourou, ele explodiu literalmente ali exatamente no ano de 94. Rap da Felicidade, alguns MCs que talvez vocês conheçam, que são os mais famosos, né? Claudinho Buchecha, MC Marcinho, MC Bob Rum, do Rap do Silva, enfim. Ali o funk literalmente explodiu, embora o funk ele já vinha de antes. Existe o funk dos anos 80, que foi a origem de tudo. Não aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, por meio da batida chamada Miami Bass. E aí o funk ele foi importado e ele sofreu um processo, digamos assim, de abrasileiramento. Essa palavra nem existe, mas vocês entenderam. Tá? Ou de nacionalização do funk, que se iniciou ali no início dos anos 90. Tudo bem? Então, esse ritmo, né, esse gênero musical, naquela época, ele era um gênero extremamente prazeroso
para mim, e ele tinha tudo a ver com o contexto de vida que eu vivia na época, o contexto social que eu vivia na época, ou seja, os amigos que eu tinha, as pessoas com as quais eu convivia, enfim, ele casava, ele se encaixava perfeitamente no contexto social que eu vivia, embora fosse um contexto de classe, assim, classe média, seria um contexto de classe média, tá? Agora, tem um outro ponto que eu gostaria de ressaltar. Então, assim, de lá para cá, claro que eu tive momentos assim que eu passei a gostar menos do funk, oscilar e tal, mas hoje em dia, certamente eu considero que é um estilo, é um dos estilos de música que eu aprecio, tá? Agora, essa é uma parte fundamental do vídeo, gente. Porque o que eu vejo muito por aí, quando se fala de funk e as pessoas que são leigas no assunto, elas pensam o funk como uma coisa única, como um estilo musical único. Não, gente. Isso está totalmente equivocado. Por quê? O funk ele tem múltiplas vertentes dentro do funk. Você tem diversos subgêneros dentro do funk. E aí você pode me perguntar: você gosta do funk de hoje? O funk atual? Não. Eu, pessoalmente, acho o funk produzido atualmente, quando eu digo atualmente, vamos colocar aí de 2010 para frente, eu acho o funk produzido atualmente um funk muito ruim. Muito ruim. Principalmente em relação às letras. Mas o funk ele não nasceu ontem. Ele não nasceu ontem. Ele se iniciou, como eu disse, aqui no Rio de Janeiro, no início dos anos 90. Nessa época, o funk ele era constituído basicamente por raps, que tinham letras que muitas delas tinham um viés de crítica social. Um viés de crítica social, algumas falavam do dia a dia da comunidade. Tinha alguns funks com uma pegada mais romântica. E aí eu volto à questão central. Gente, não existe o funk. Isso não existe. Existem os funks. Existem vários subgêneros dentro do funk. Para citar alguns exemplos, existe o funk melody, que é o funk romântico. Existe o funk ostentação, que pessoalmente eu não gosto, nem um pouco. Existem as montagens. Existe o funk consciente, que é esse que eu aprecio mais dentro do funk. Eu gosto também do funk melody. Existe o funk, entre aspas, aqui, o funk putaria, que é o funk com letras pornográficas. Esse daí eu não gosto nem um pouco desse tipo de funk. O funk putaria é o nome oficial desse subgênero. Tá? Existe o funk proibidão, né? Existe o... Tem um funk lá que eles deram o nome do Nordeste, eu não vou me lembrar agora, mas existe um funk que é meio que uma mistura de funk com música caipira ou com música sertaneja, que eu não estou me lembrando o nome agora. Mas esse aqui é só para citar alguns subgêneros do funk. Então, quando uma pessoa fala para você assim, eu gosto de funk, tá, o que você tem que perguntar? Qual tipo de funk você gosta? Você gosta de funk consciente?
Você gosta de funk melody? Você gosta de proibidão? Você gosta de funk ostentação? Né? E mais recentemente a gente teve aí um movimento que tá explodindo, que é o trap, né? Que é um tipo de, digamos assim, um tipo de rap com uma batida mais funkeada, uma levada mais funkeada. Que também a maioria das letras, quer dizer, assim, o que eu conheço do trap, né? As letras elas vão envolver relatos do cotidiano de uma comunidade, mas misturando alguns elementos ali de ostentação, alguns de putaria, alguns de proibidão. Então ele é uma mistura disso tudo, tá? Então, gente, quando a gente está falando de música, né, ou de preferências musicais, ou de gostos musicais, a questão do bom ou ruim, do certo ou errado, isso não existe. Por quê? Porque o gosto, a preferência musical de uma pessoa, ela tem a ver com a história de vida da pessoa com aquele estilo musical. E além disso, tem a ver com o que a pessoa sente ao ouvir aquela música. Então você pode gostar de qualquer gênero musical possível e imaginável, e você pode, digamos assim, você pode deixar que outra pessoa fale que seu gosto musical é ruim. Isso não existe. Não existe. Por quê? Porque você tem uma história particular de interação com aquele estilo musical. E se aquele estilo, aquele gênero musical te faz sentir bem, isso que importa. Né? Inclusive, assim, né, pessoal, eu, eu venho trabalhando, né, mais recentemente aí, com a música, né, e os elementos musicais com propósitos terapêuticos, que é a musicoterapia. O funk, para algumas pessoas, ele pode ser um estilo musical terapêutico. Dependendo do momento em que você escuta o funk, dependendo do funk com o qual você escuta. Eu tenho uma paciente que né, eu atendo por meio da musicoterapia, que ela gosta de funk. Ela gosta de funk e a gente trabalha algumas canções, algumas músicas de funk com ela. É uma adolescente. Bem, então é isso, né? Pelo menos o que eu estou me lembrando, eu não fiz nenhuma pauta aqui para fazer esse vídeo. Eu acho que eu consegui me lembrar aqui dos pontos principais que eu estava querendo abordar com vocês, né? E eu gostaria de saber o feedback, né, de vocês, o que vocês acharam dessa análise, né? Eu busquei, né, fazer uma interface aqui psicossocial do funk como um fenômeno cultural e social, que ele está totalmente associado a altos níveis de preconceito e discriminação, né? E uma certa estranheza para quem não é das classes que eu mencionei quando falam ou quando revelam que gostam de funk. E, por fim, né, gente, você pode ser de qualquer classe social, de qualquer nível socioeconômico, sociocultural. Não importa o estilo de música que você gosta. Não importa. Bom, então é isso, gente. Comentários, dúvidas, sugestões, vocês podem escrever para mim aqui no vídeo. Sempre lembrando, se você quiser fazer um acompanhamento psicológico individual ou em grupo comigo,
É só entrar em contato comigo aqui pelos contatos que eu deixo na descrição. A gente tem o nosso curso também do projeto, que é o Transtorno de Ansiedade Social, Aspectos Diagnósticos e Diretrizes de Tratamento. Você pode também adquirir esse curso pelo link aqui da descrição. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.